Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Priscila. Manhã de 11 de maio de 2023, quinta-feira. Bom, esse é um vídeo que eu estou gravando sobre a atividade da AB2 para obtenção de nota. O tema que eu vou trabalhar é sobre as enchentes que ocorreu aqui em Matriz de Camaragibe em julho de 2022, certo? Estou gravando esse vídeo sem entrevistar uma outra pessoa, porque infelizmente as pessoas que eu contatei não quiseram gravar vídeo. Sentei com algumas pessoas, consegui colher alguns relatos, algumas informações, certo? Inclusive eu vou disponibilizar isso em texto, né, relatando ali um pouco, certo? Mas gravar vídeo mesmo não quiseram. Quando eu me identifiquei que eu era estudante de jornalismo, certo, da UFAL e tal, enfim, não quiseram gravar. E aí teve até um que falou assim, eu não quero aparecer na televisão. Eu disse, não, você não vai aparecer na televisão, certo? Mas mesmo assim ele não quis gravar. Então eu vou relatar um pouco da minha experiência que eu tive sobre as enchentes de 2022. Bem, isso foi o quê? Comecinho de julho, acho que foi dia 2 ou 3 de julho, certo? Que a enchente aconteceu. Na verdade, se iniciou no sábado e foi até amanhã de domingo, de julho de 2022. Antes disso, houve um período de chuva muito forte, era muita chuva intensa, muita chuva mesmo, certo? Algumas pessoas não sabem como essa enchente não foi antecipada, na verdade, porque em dias anteriores tinha chovido bastante. E quando foi na manhã de domingo, certo? Quando eu saí de casa para trabalhar aqui na feira da cidade, eu já me deparei com a beira de esgoto, já com água até em cima na boca, certo? Já alguns pontos já esborrando, outros não estavam ainda não, mas tem uns pontos que já estavam esborrando. E algumas ruas mais baixas, tipo, já estava aquela água bem, assim, bem de leve circulando nas ruas. Naquele momento era muito disse-me-disse, certo? Então cada um que especulava uma coisa, e é isso. Trabalhei na feira normalmente, até que por volta de umas 11, 12 horas por aí já começou a circular na feira, na rua, que as ruas mais baixas, o pessoal já tinha sido evacuado e que a cidade realmente ia sofrer uma enchente. Com isso, né, a gente não, eu, no caso eu, né, tive que me apressar um pouco no meu trabalho, que eu trabalho na feira vendendo cestas básicas, certo, para tentar arrumar algumas coisas da minha casa, que na rua onde eu morava entrou água, certo? A rua ali 24 de abril entrou água, então eu tive que ir para lá é, ajudar minha mãe. Naquele momento é um momento angustiante, é um momento onde se passa muita coisa em nossas cabeças, certo? Ninguém quer passar por um momento desse. A gente não teve prejuízo, né? Eu aqui, quando falo a gente, é eu e minha mãe, a gente não teve prejuízos materiais, né? Só aquele desconforto, mas teve pessoas que teve prejuízo com cama box, com rack, com colchão, enfim. Essas pessoas que tiveram prejuízo foram mais pessoas que se recusaram a sair, porque no começo, quando a cidade estava enchendo, foi orientado que as pessoas saiam de suas casas, principalmente aquelas que estavam em área de risco. Mas ainda assim foi encontrada resistência por parte de algumas pessoas, certo? E aí quando essas pessoas vieram tomar a decisão de sair, em alguns pontos foi assim um momento muito difícil, porque caminhões já não chegavam mais, que principalmente ruas baixas, onde o nível da água já estava muito alto, e aí era necessário o uso de tratores. E ainda teve uma rua aqui que o trator também não chegou, e aí teve que resgatar essa família no bote salva-vidas, certo? Naquele momento difícil que a gente estava passando, então percebi muito jovem, né, que nunca tinha passado por essa experiência, pessoas que não sabem o que é sofrimento, né, que é passar dificuldade, estava tirando sarro de toda aquela situação. Ainda no sábado, teve um momento, acho que foi por volta de umas 3, 4 horas da tarde, tinha rua que tipo era um deserto total. Era só a água suja e as casas como companhia naquele momento. Certo? Eu vou até mostrar aqui um vídeo do trator com algumas pessoas em cima circulando por essas ruas.
Fomos aqui para um local seguro, passamos a noite em claro, né, porque a gente estava com aquele medo que a cidade fosse acometida por grandes volumes de água, uma vez que mesmo a cidade enchendo, estava chovendo. Então não era aquela chuva intensa, mas era aquela chuva de leve, às vezes dava uma paradazinha, às vezes chovia de novo, e aí o pessoal era aquela preocupação. Pô, a cidade está enchendo e chovendo. Então uma situação meio que complicada. E também as pessoas tinham preocupação com relação à água que vinha de lá de cima, certo? Que é das cidades de Porto Calvo, Jacuípe, né, Maragogi, Japaratinga, né, que passa por aqui, né, pelo rio Camaragibe. Teve muita ajuda de voluntários e também a usina Camaragibe também teve a sua parcela de contribuição, cedendo seus caminhões e tratores. O poder público, como no caso da prefeitura, também teve a sua participação. O prefeito, em todo momento, estava não só em comunicação, mas também estava numa ponta a outra, auxiliando as pessoas. Foi comprado lonas, foi comprado marmitas, foi comprado muitos donativos, água mineral. Também recebemos doações, chegou para a gente no dia seguinte algumas doações. Para aquelas pessoas que moravam em casas íngremes, né, como é o caso de casas de taipa, que são casas de barro, a prefeitura pagou o aluguel, certo? Eu não sei se ainda está pagando, mas pelo menos naquele momento a prefeitura pagou o aluguel dessas pessoas, porque casa de barro, ela não aguenta a umidade. E aí uma vez que entrou água, né, infelizmente a casa veio abaixo.